Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo online da Batista Vila Formosa. E eu tenho certeza que mais uma vez vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E é bom ressaltar que quando nós aprendemos mais, conhecemos mais da palavra do Senhor, além de nos aproximarmos mais do Senhor, nós conhecemos cada vez mais a vontade dele para as nossas vidas. Tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados nessa oportunidade. Não saia daí, nós vamos ter uma participação musical, depois do estudo com o pastor Gabriel Porto. No final eu retorno com as nossas comunicações e aproveite aí para compartilhar. Nós estamos pelo Facebook e YouTube, convide os seus amigos e participe conosco. Retorno no final. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. O Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa e vamos para mais uma quarta de estudo
Já prosseguindo, nesses últimos meses fizemos toda a cronologia do Antigo e Novo Testamento, depois a bibliologia do Antigo Testamento, cada livro foi sendo passado com uma análise bem simples. Depois entramos no Novo Testamento, onde fizemos os Evangelhos, livros de Atos, as cartas paulinas, tanto as eclesiásticas quanto as pastorais. E hoje nós vamos para a penúltima aula dessa série de estudos, onde eu vou falar sobre as epístolas apostólicas gerais, também conhecidas como epístolas universais. Por que elas são chamadas assim? Nas cartas anteriores que nós vimos, elas eram ou destinadas para igrejas, Roma, Corinto, Éfeso e assim por diante, ou destinadas para pastores, Timóteo, Tito, Filemon. Mas agora, nesse último grupo, é diferente. As cartas, elas não são destinadas a uma igreja específica ou uma pessoa específica, mas elas são cartas abertas, que deveriam ser distribuídas em várias cópias para várias comunidades locais, várias igrejas locais, em todos os lugares onde o evangelho já tivesse alcançado e já existisse uma igreja local ali dentro de toda a abrangência do Império Romano. São elas 7 cartas. Carta de Tiago, depois nós teremos a primeira carta de Pedro, a segunda de Pedro, as 3 cartas de João e, por último, a carta de Judas. Então, são essas 7 cartas que compõem esse grupo chamados de epístolas gerais ou epístolas universais. A primeira que eu quero tratar com vocês é a de Tiago. É muito importante vocês terem em mente que há tanto Tiago quanto Judas, que eu vou falar mais ainda hoje, mais no finalzinho, elas não foram escritas nem pelo apóstolo Tiago, nem pelo apóstolo Judas. Estes foram mortos bem antes disso. Então, esse Tiago que escreveu essa carta era o Tiago, irmão do Senhor. Você pode olhar, por exemplo, lá em Marcos 6, verso 3, mencionado que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos homens e pelo menos 2 irmãs, todos filhos de Maria e José, que foram concebidos e nasceram depois que Jesus já tinha nascido. E esses irmãos de Jesus, segundo a carne, durante o ministério de Jesus, não acreditaram nele, mas depois da sua morte e ressurreição, eles vieram a crer em Jesus como Messias e também se tornaram discípulos dele. E no caso aqui de Tiago, provavelmente, depois de Jesus, ele deve ter sido o mais velho dos irmãos. Ele se tornou o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. A igreja de Cristo começa ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Nos primeiros anos, ela é liderada por Pedro, mas depois de algum tempo, Pedro vai para Antioquia e começa a pregar a outros grupos. E ele deixa Tiago, o irmão de Jesus, para liderar e cuidar da igreja de Jerusalém, e ele permaneceu nessa tarefa até o fim de sua vida. Então, quem foi a maior parte do tempo pastor da igreja de Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus. A gente pode ver, por exemplo, que lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, é ele que recebe os apóstolos como anfitrião lá em Jerusalém. E ele escreveu essa carta que contém 5 capítulos. O que Tiago nos diz? No capítulo 1, ele faz algumas exortações, uma introdução, e fala da manutenção das práticas cristãs contínuas. Então ele relembra os cristãos do que eles devem fazer, do que eles não devem fazer. A ênfase de Tiago é sempre muito na prática. Vocês vão ver isso no seguinte, no capítulo 2, ele fala para não fazermos acepção de pessoas e que os cristãos não devem ter uma fé somente teórica ou somente verbal. É muito conhecida aquela frase de Tiago, onde ele diz que a fé sem obras é morta. Essa é uma frase que está ali na carta de Tiago, onde ele expressa que a verdadeira fé em Cristo naturalmente terá que ser expressa por meio de boas obras, como uma reação natural daquele que foi salvo, daquele que foi regenerado.
se a pessoa apenas diz que tem fé, mas não mostra isso por meio de obras ou de frutos, então isso é uma evidência de que, na verdade, ele não tem uma verdadeira fé, mas apenas afirma ter essa fé. E é muito interessante, né? Ele faz até um tom meio sarcástico, quando ele diz assim: você crê que Deus existe? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Né? Então ele coloca desse jeito, falando assim: olha, você simplesmente dizer que acredita que Deus existe, isso não serve para nada, pois até os demônios sabem que Deus existe e eles não vão ser salvos por causa disso. Né? Então essa fé tem que ser expressa de forma prática. Né? Eu acho até engraçado essa parte, porque ela nos mostra que não existe demônio ateu. Né? Então, todo demônio ele é pelo menos um teísta, ele acredita que Deus existe, sabe que Deus existe, né? Mas mesmo assim tem muitos seres humanos que negam aí a existência do Criador. Depois no capítulo 3 ele fala muito sobre o domínio próprio e ter a sabedoria vinda dos céus. Nessa parte de domínio próprio ele fala muito sobre o controle sobre a língua, ou seja, sobre o falar, né? Que os cristãos devem ter sempre uma fala refreada, não se deixar dominar e acabar falando palavras torpes, palavras pesadas, e sempre ter esse domínio próprio, esse autocontrole de não deixar se dominar pela língua. E já conectado a isso, ele fala para nós não termos a sabedoria segundo os homens, aquela sabedoria apenas teórica, mas a verdadeira sabedoria, a vinda dos céus, aquele esclarecimento, aquela iluminação que o Espírito Santo nos dá quando nós buscamos a Deus e sua palavra. Depois no capítulo 4, ele fala para nós sermos submissos a Deus e também para nós lutarmos com o pecado. E é muito interessante o verso 4 do capítulo 4, onde ele coloca assim, aqui na NVI começa dizendo adúlteros. Algumas traduções colocam infiéis, né, também é um termo bom. Ele diz assim: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se, ou constitui-se, em algumas traduções, inimigo de Deus. Então, aqui ele também coloca essa questão de que não dá para ser de Cristo e ser do mundo ao mesmo tempo. Aquele que quer ser amigo do mundo, continuar vivendo as práticas do mundo, naturalmente, automaticamente, ele se constituirá inimigo de Deus por conta disso. Então, todo cristão tem que fazer uma escolha, tem que fazer uma renúncia das práticas do mundo para servir a Deus. E aí no capítulo 5 ele faz algumas advertências contra os opressores, principalmente alguns ricos daquela época que oprimiam os seus escravos, os seus empregados, os seus funcionários, e fala também a respeito desses oprimidos, que eles devem se manter firmes na fé e que no devido tempo Deus providenciará o consolo e a libertação para eles. E assim termina a carta de Tiago. Logo na sequência vem a primeira carta de Pedro. Aliás, um detalhe que eu esqueci de falar. A carta de Tiago, ela é considerada pelos historiadores o primeiro escrito do Novo Testamento, que foi escrito por volta de 45 depois de Cristo. Então, cronologicamente, o primeiro texto do Novo Testamento foi a carta de Tiago. E o que nos leva a crer nisso? Se você olhar a introdução da carta, ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, olha quem ele destina a carta, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, as 12 tribos de Israel, os hebreus. O que ele quer dizer com isso? Ele escreveu essa carta num momento em que o evangelho ainda não tinha alcançado povos gentios. Ou seja, antes ali de Atos 12, Atos 12 ou antes disso. Então, perceba que isso faz dessa carta a mais antiga de todo o Novo Testamento. Tá? Agora, concluindo esse detalhe, vamos para a carta de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essa carta em 63 depois de Cristo aproximadamente, depois que Paulo foi preso novamente em Roma. Se vocês se lembram do estudo da semana anterior,
Eu falei que na 1 Timóteo, Paulo ainda estava ali naquele período em que ele havia sido solto do primeiro aprisionamento dele em Roma, onde ele ficou numa prisão domiciliar por 2 anos, e aí depois ele continuou pregando ali por toda a Europa, e a tradição cristã da patrística diz que ele chegou até a Espanha, né, ou seja, até o limite ali já na divisa com o Atlântico, e que depois acabou sendo preso de novo. Quando Paulo foi preso essa segunda vez, sentenciado à morte, ou seja, condenado, e Pedro ficou sabendo, ele de imediato escreve essa carta, para mandar essa carta para que os cristãos de toda a região de Roma, não só da cidade, mas das proximidades também, até da Ásia Menor, não ficassem sem liderança, porque naquele momento a maioria dos apóstolos já tinha morrido. Então Pedro escreve essa carta, encaminha e começa a sua viagem para Roma, de forma que algum tempo depois que a carta chegou, Pedro também chega a Roma e começa ali cuidar daquelas comunidades cristãs para que eles não ficassem sem nenhuma liderança apostólica. E nessa primeira carta, Pedro começa a sua introdução, né? E no capítulo 1, ele já tem um trecho muito importante para nós entendermos a doutrina da salvação. Porque olha o que ele diz, ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Né? Então ele põe para esses lugares. Aí ele começa aos eleitos de Deus. Aí olha o que ele continua dizendo: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. As traduções Almeida diz de acordo com a presciência de Deus Pai. Então aqui Pedro, por meio do Espírito Santo, nos revela qual é o critério que Deus usa para eleger uma pessoa para a salvação. É a presciência que ele tem de toda a vida daquela pessoa, ou seja, ele sabe como será toda a vida daquela pessoa, as decisões que ela irá tomar, as escolhas, e também se ela irá manifestar fé em Cristo ou não. E com esse conhecimento prévio nas mãos é que Deus elege para a salvação. Né? Então, apesar de algumas vertentes cristãs crerem na chamada eleição incondicional, biblicamente ela não existe. A eleição é sempre condicionada à fé que o indivíduo manifesta em Cristo, essa fé pré-conhecida por Deus por meio desse atributo divino chamado de presciência divina. Depois, nos capítulos 2 e 3, ele faz uma espécie de tentativa de animar os cristãos. Ele exorta, mas ele também dá ânimo. Então ele começa a falar das realidades espirituais, de que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Ele pega vários adjetivos que eram aplicados a Israel no Antigo Testamento e começa a aplicar à igreja também, mostrando, olha, agora vocês são gentios, não são parte do povo de Israel, mas isso não torna vocês inferiores em nenhum aspecto, porque pela nova aliança em Cristo, vocês também foram incluídos e agora fazem parte do povo de Deus. E os mesmos status, atributos e privilégios que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, agora todos os gentios da Igreja de Cristo também têm no Novo Testamento por meio da nova aliança. Então, ele continua falando a esse respeito. No capítulo 3 ele vai falar também um pouco dos deveres conjugais. E então no capítulo 4 ele fala de que o cristão deve viver para Deus, deve ter uma vida totalmente consagrada a Deus, e isso inclui os sofrimentos, que eles deveriam também se alegrar nos sofrimentos, sabendo que estão sofrendo por Cristo, né? A lógica de Pedro é o seguinte, ele diz, melhor você sofrer por Cristo, que é santo, justo, ou seja, sofrer por uma causa boa, do que aqueles que sofrem por causa do mal e do pecado que eles cometeram. Porque esse, além do sofrimento, ainda sofrerão a perdição eterna. Mas o sofrimento dos justos produzirá peso de glória e de honra cada vez mais para eles na vida eterna. Depois, no capítulo 5, ele começa a falar
a respeito dos presbíteros, ou seja, dos pastores que estavam liderando todas aquelas igrejas locais que iriam receber essa carta. Então ele começa dizendo, não pastoreiem por ganância, né, não sejam apegados ao dinheiro, não tratem mal as pessoas, não tratem de forma grosseira, não façam acepção de pessoas. E ele começa a dar várias instruções sobre como os pastores dessas igrejas deveriam se comportar em relação ao convívio com a membresia e o exercício da liderança pastoral que eles estavam ali praticando. Depois, na sequência, nós já temos a segunda carta de Pedro, que é num contexto diferente. A primeira carta de Pedro, os cristãos estavam sofrendo muita perseguição, porque Nero, o imperador romano da época, ele havia mandado colocar fogo em Roma para destruir uma parte da cidade, porque ele queria tomar para ele aquela parte da cidade para construir um grande palácio. Mas ele não podia fazer isso abertamente, porque ia causar uma revolta perante o povo. Então o que ele fez? De forma secreta, mandou colocar fogo, né, nessa parte da cidade e depois colocou a culpa nos cristãos, dizendo que foram os cristãos que atearam fogo em Roma como uma espécie de retaliação contra o imperador. Lógico que era mentira, mas isso desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos em toda a região de Roma. E é nesse ambiente de perseguição que Paulo acaba sendo preso, sentenciado, morto, e Pedro manda a sua primeira carta e já se encaminha também para ajudar ali os cristãos de Roma. Já nessa segunda carta, que também foi o último escrito de Pedro, ele também já estava preso, né? Algum tempo depois, Pedro também foi preso, também foi condenado, sentenciado à morte, e nessa última, essa carta ele escreve como uma espécie de despedida, um último escrito dele, que escreveu da cadeia, já condenado à morte, sabendo que iria ser morto, para dar essas instruções finais para os cristãos ali da região de Roma, e também fazer a sua despedida, né? Então ele começa no capítulo 1 falando que o nosso maior benefício, a nossa maior bênção é a salvação em Cristo. Porque bens materiais podem ser tirados, saúde pode ser tirada, várias outras coisas podem ser tiradas de você. Mas a salvação em Cristo, essa não pode ser tirada. E por isso que é o maior benefício que todos nós temos. Depois no capítulo 2, ele começa a falar de vários exemplos de falsos mestres. E ele mostra uma lógica muito interessante, de que Deus não derrama o seu juízo sobre justos e ímpios todos misturados, mas sempre ele vai tirar os justos para depois derramar juízo somente sobre os ímpios. Então, por exemplo, no dilúvio, ele tirou a família de Noé, que era justa, para a segurança da arca, e derramou o seu juízo sobre o mundo. Depois, em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Tirou a família de Ló antes de derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra. E assim, Pedro conclui dizendo, Deus sabe preservar os seus justos e derramar juízo somente sobre os ímpios. E esse conceito de Deus é muito importante nós entendermos, porque ele se aplica para a escatologia. Ou seja, se o período da tribulação é o período da ira de Deus, será que Deus derramaria sua ira sobre justos e ímpios misturados? Não, ele não faz isso, não é o padrão que Deus trabalha. Como o próprio Pedro disse, o padrão do agir de Deus é tirar os justos antes de derramar punição somente sobre os ímpios. E isso nos garante que a Igreja de Cristo será arrebatada antes do início do período tribulacional, porque essa é a forma que Deus trabalha e ele já aplicou isso com vários exemplos. Depois, no capítulo 3, ele continua falando desse juízo futuro, para que os cristãos venham a se manter firmes, e faz um encerramento da sua carta. Então, nós prosseguimos para as cartas de João. O apóstolo João escreveu ao todo 3 cartas. E é importante nós entendermos o contexto em que isso foi, que os escritos de João, eles foram os últimos escritos do Novo Testamento, né, escritos bem tardiamente, do ano 80 em diante.
Esse é um dos motivos do porquê os escritos de João, tanto o Evangelho, quanto as cartas, quanto o livro de Apocalipse, eles têm uma teologia mais robusta, mais sistematizada, mais bem desenvolvida, porque eles foram escritos mais de 50 anos depois daqueles eventos do ministério de Cristo, a morte, a ressurreição, né? E deu tempo da teologia se desenvolver um pouco mais nesse período. Além, claro, da própria inspiração e iluminação do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas, na história, o que aconteceu? Jesus, em seu sermão profético, ele avisa que quando Jerusalém fosse cercada de exércitos, os cristãos, aqueles que creem nele, deveriam fugir, porque Jerusalém seria tomada e destruída. Então, quando ali por volta de 66 começa a guerra judaico-romana, eles já ficam atentos com isso. E por volta do ano 68, quando os exércitos romanos começam a chegar em Jerusalém, os cristãos fogem de Jerusalém, eles vão embora. E provavelmente nessa mesma época o apóstolo João foi junto. E ele se fixou ali na região da Ásia Menor. Segundo a patrística, a tradição cristã, diz que ele foi morar na cidade de Éfeso, que era a maior e mais importante cidade ali daquela região da Ásia Menor. E o tempo foi passando, nessa época, todos os apóstolos já tinham morrido, menos João. Ele era o último apóstolo vivo. Então, dali de Éfeso, ele se tornou uma espécie de liderança geral da igreja cristã, em que ele era chamado apenas para resolver conflitos mais sérios ou questões que os pastores das igrejas locais não estavam conseguindo resolver. E isso ele fazia por meio de cartas e de visitas. E esse foi o motivo do porquê o apóstolo João escreveu primeiro o seu evangelho, né, para distribuir o Evangelho de João ali para todas as igrejas da região da Ásia Menor, para que os cristãos pudessem conhecer a história da vida e ministério de Cristo. E depois, durante esse período, entre 80 e 90 depois de Cristo, ele escreve essas 3 cartas, cada uma tratando ao mesmo tempo de um assunto geral e recorrente, que era o problema do gnosticismo ali, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas também com temas específicos em cada uma delas. A primeira das cartas de João é a maior de todas, com 5 capítulos. Ele começa com uma introdução. Eu particularmente gosto muito da carta de João, a primeira carta de João é um dos meus textos favoritos do Novo Testamento. Ele fala muito sobre o amor cristão. Eu gosto muito do estilo que ele escreve, né? Porque gosto também muito de Paulo, mas Paulo ele já tem mais as características de um teólogo sistemático, né? Ele trata a coisa de uma forma bem didática. João, nós já vemos que ele tem aquele estilo bem poimen, né? Que é o pastor de ovelhas, aquele que cuida das ovelhas, o pastorzão mesmo, né? Paulo já era mais um teólogo nesse sentido, né? João já é mais um pastorzão mesmo. Então eles têm esse estilo bem diferente um do outro. Então, no capítulo 1, ele começa com essa introdução. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre os cristãos permanecerem fiéis a Cristo, que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor que nos salvou. E aqui ele nos dá mais uma informação muito importante para a doutrina da salvação. 1 João 2, verso 2, ele diz assim: Ele, né, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Né? Vou ler de novo. Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, por quem Cristo morreu? Existe uma corrente teológica que diz que Cristo morreu só pelos salvos, só pelos eleitos, mas esse é um dos textos que nega isso. Porque ele fala que é a propiciação pelos nossos pecados, os dos crentes, os salvos, mas não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, esse todo mundo abrange também os não crentes. Né? Ainda no capítulo 2, ele nos dá um trecho que fala a respeito que nós podemos aplicar hoje para os desigrejados, onde ele diz assim: Filhinhos, essa é a última hora.
E assim como vocês ouviram que o anticristo, ou seja, ele usa sempre como um adjetivo, o contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo, né, todos os que estão contra Cristo, está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, esse é um texto muito forte contra o movimento que está adquirindo certa popularidade hoje dos desigrejados, né? Ele mostra a importância de nós nos congregarmos regularmente, mesmo que nesse período de quarentena, de isolamento, de distanciamento, nós façamos isso de forma virtual, mas é importante nós nos reunirmos de alguma forma, congregarmos de alguma forma. Isso é uma característica da igreja cristã que tem que continuar existindo. E João diz assim, aqueles que saíram do nosso meio e abandonaram, eles não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. E essa é uma característica do verdadeiro crente, o verdadeiro salvo. Ele permanece ligado à sua igreja local. Depois no capítulo 3, ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A partir do verso 7, olha o que ele diz. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, olha o verso 9, o que ele diz. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então perceba que aqui João deixa bem enfático que aquele que é um verdadeiro regenerado, ele não poderá ter uma vida dominada pelo pecado, porque ele tem agora uma nova natureza, a semente de Deus, que é o Espírito Santo, está nele e permanece nele. É lógico que ele não está falando de uma vida que totalmente sem pecar, porque nessa mesma carta no começo ele diz que se pecarmos temos Jesus Cristo um advogado justo, e se afirmarmos que não temos pecado chamamos Deus de mentiroso. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que o cristão não pode viver em pecado a maior parte da sua vida, a maior parte do seu tempo. O pecado na vida do cristão tem que ser a exceção e não a regra da vida dele. Ele não pode ter uma vida dominada pelo pecado. Essa é uma das evidências da salvação em Cristo. Depois, no capítulo 4, ele trabalha muito a ideia de que nós devemos ter a certeza da salvação e servir a Deus e a Cristo não por medo ou por obrigação, mas por amor. E toda essa ideia, ela se conclui no verso 18, onde ele diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, no capítulo 5, ele faz a conclusão de sua carta, dizendo que os cristãos devem permanecer no amor de Deus e viver nesse amor. Essa é a prática de vida cristã. Depois, na segunda carta a João, a segunda e terceira são cartas bem pequenininhas, elas têm apenas um capítulo, ou seja, só versículos. E a segunda carta de João, ela começa de uma forma bem interessante. Primeiro, ele só se identifica como o presbítero. Essa era uma forma codificada que o apóstolo João se identificava por causa da perseguição que o Império Romano tinha contra essas correspondências, para que essa correspondência não fosse interceptada e destruída. E olha que jeito interessante que ele escreve essa linguagem codificada. Ele diz assim, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. Aqui, para um soldado romano que pegasse essa carta para ler distraído, ele acharia que estaria mandando para uma senhora, mãe de uma família, uma carta doméstica. Mas, na verdade, aqui, essa senhora eleita a quem ele se refere é a própria igreja. E os seus filhos são os cristãos, os salvos. Essa é a forma codificada que João escreveu. E aqui, tanto na segunda quanto na terceira carta, João trabalha bastante, também trabalhou na primeira,
sobre o problema dos gnósticos. Era uma seita cristã infiltrada no meio da igreja cristã, que estava crescendo e ganhando adeptos. Uma seita que rejeitava toda a influência judaica do Antigo e do Novo Testamento. A pior heresia deles era dizer que Jesus não veio em carne, que ele não se encarnou, não se fez homem, que ele não tinha um corpo humano de verdade, uma natureza humana plena igual a minha e a sua, mas que ele apenas era como se fosse um fantasma materializado, um espírito materializado, que parecia ser sólido, mas que na verdade não era. Se a pessoa tentasse pegar e a mão ia passar direto, digamos assim. O que é totalmente contrário ao que as Escrituras ensinam, porque o gnosticismo, fortemente influenciado pela filosofia grega, entendia que a matéria, em essência, em natureza, ela é má, ela é corrompida, ela está ligada ao pecado, e que só o Espírito é bom. Então seria impossível Jesus ter vivido uma vida sem pecado se ele fosse de matéria, de carne e osso. Essa é a lógica deles, que é totalmente contrária à Bíblia, e veio da influência da filosofia grega. E por causa dessa influência, os gnósticos eram uma seita que causaram um grande estrago ali no primeiro século e segundo também da igreja cristã. E João escreve as suas cartas sempre combatendo os gnósticos. Nessa segunda carta ele faz basicamente duas divisões. Na primeira parte ele enfatiza a ideia de que devemos amar uns aos outros e viver obediência a Deus, em obediência a Deus. E na segunda parte ele faz advertências contra os gnósticos que negam que Cristo se fez homem com uma natureza humana plena. Então ele diz aqui, por exemplo, todo aquele que nega que o Cristo veio em carne, esse é anticristo e mentiroso. É uma referência direta aqui aos gnósticos. Depois, na terceira carta a João, ele endereça essa carta para Gaio. Possivelmente esse homem chamado Gaio era um pastor de uma igreja local atuando ali na região de Éfeso, a região da Ásia Menor. E ela contém orientações pastorais, mas por que ele teve que mandar para esse homem e não para a igreja ou para as igrejas ali da região? Na segunda parte da carta, o próprio João explica. Ele fala que na igreja local ali existia um homem chamado Diótrefes, que provavelmente era o dono da casa, da moradia, enfim, do domicílio, do prédio onde os cristãos se reuniam, e possivelmente era um adepto da seita gnóstica e estava infiltrado dentro da igreja cristã. E por conta disso, ele estava se comportando como se fosse o dono da igreja. Ele decidia quem entrava, quem saía, expulsava pessoas. E quando João tentou mandar cartas e entrar em contato, ele rejeitou as cartas, jogou fora. Ele não recebeu pessoas que foram enviadas por João, e por isso João tem que mandar essa carta para Gaio para explicar o que está acontecendo, para que a igreja local ali tomasse providências com relação a isso. Essa foi a última carta de João. Depois nós temos o último escrito desse grupo das epístolas gerais, que é a carta de Judas. Carta de Judas, aí Judas também o irmão de Jesus. Não era nem o Judas Tadeu, nem o Judas Iscariotes, que foram apóstolos, os dois ali já tinham morrido, mas esse Judas é um dos irmãos do Senhor, um dos pelo menos 4 irmãos que ele teve, que escreveu essa carta. Ele escreveu por volta de 63, quando Paulo também já estava ali preso em Roma. Também é uma carta bem pequena e basicamente dividida em 2 partes, onde ele na primeira parte faz orientações acerca dos falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas locais em cada cidade, e na segunda parte ele faz uma exortação aos cristãos para que permaneçam fiéis ao ensinamento de Cristo e dos apóstolos, ou seja, não se desviem com as heresias ensinadas pelos falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja nesse período. Aqui nós encerramos esse estudo sobre as epístolas gerais ou epístolas universais, com essas 7 cartas, e na próxima quarta-feira de estudo eu farei o último estudo, o estudo do livro profético, o livro de Apocalipse. Vamos orar para encerrar?
Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder, explanar esse estudo da Tua Palavra, de poder, Senhor, ler, explicar, ensinar a Tua Palavra para o Teu povo, Senhor. Peço, Espírito Santo, para que a todas as pessoas que estão assistindo e ainda hão de assistir no futuro esse estudo, para que o Senhor os ilumine, os dê o entendimento e também mostre a eles como agir, fazendo aplicações práticas de todo esse conteúdo que está sendo ensinado. Ilumine as mentes e os corações de todos os que estão assistindo esse estudo. Também peço para que seja com a vida deles, ajude eles a suprir todas as necessidades das suas vidas, das suas famílias, problemas de saúde, enfim. Senhor Deus, ajude essas pessoas em todas as áreas da vida delas. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a oração que eu faço, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Foi um grande prazer poder ministrar esse estudo para vocês e nos vemos na próxima quarta-feira com o último estudo dessa série das quartas de estudo, falando sobre o livro de Apocalipse. Até lá e que Deus te abençoe. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quero chamar a sua atenção agora para a nossa agenda, para que você possa continuar nos acompanhando, quer online ou presencialmente. Nós temos as quartas-feiras às 20 horas pelo Facebook e pelo YouTube, a quarta de estudo ou as quartas de estudo. Quintas-feiras nós temos o online com o pastor, às 21 horas apenas pelo YouTube. E as celebrações do final de semana do domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração, a transmissão online, e às 19 horas nós temos presencial e online. Se você quiser estar conosco, se você quiser participar aos domingos às 19 horas, está aparecendo aí na tela o 0800, você pode ligar, é um número de telefone gratuito, você pode ligar, agenda o domingo que você quer estar conosco, porque nós temos que cumprir alguns protocolos e entre eles está a limitação da quantidade de pessoas que nós podemos receber aqui aos domingos às 19 horas. Então, por gentileza, é só você fazer o contato, você vai ser muito bem atendido e com certeza o pessoal vai agendar e você também o domingo que você pode estar conosco. Sem esquecer que aqueles que não puderem estar e estão em casa vão continuar assistindo às nossas transmissões online e à noite é o culto ao vivo que também é transmitido. Quero agradecer você que tem contribuído financeiramente, tem ajudado a sustentar essa obra, podemos ajudar outras pessoas, então você que já faz parte da Batista Vila Formosa, muito obrigado, continue realmente sendo fiel, porque com essas contribuições, além de manter o nosso trabalho, nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Você que tem nos acompanhado, é visitante, obrigado pelas suas ofertas, pela sua doação, porque também estamos conseguindo abençoar outras vidas. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por essa oportunidade. Espero que você continue conectado, que você continue participando conosco. Qualquer dúvida ou se você quiser fazer um pedido de oração ou quer uma orientação, utilize também o 0800 para que você possa deixar o seu pedido, para que o Ministério de Intercessão, os pastores possam orar pela sua vida ou possa atender você e dar uma palavra. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.